Boa noite, pessoal. Boa noite, Laiane. Boa Boa noite, noite, professor. tudo Boa noite, bem? professor. Boa noite, Laiane. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Que bom. Bom, pessoal, vamos começar que já deu 5 minutos aí de espera. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Boa noite, professor. Boa noite, Ana. Laiane. Laiane, desculpa. Eu não estava olhando aqui quem Boa estava. noite, Ana, também, né? Boa noite, Ana. Boa noite, Lai. Tudo bom? Pessoal, vamos lá então. Olha só, dando continuidade aqui ao que nós estávamos falando na unidade 1, hoje nós vamos tratar sobre o repensar na avaliação frente aos processos de ensino-aprendizagem, né? Dentro de um contexto de constantes. Aí eu coloquei essa reticência aí, e a gente pode colocar diante de um contexto de constantes mudanças, de constantes transformações, de constantes alternativas que nós temos dentro do processo avaliativo. E a ideia aqui da nossa unidade é a gente debater acerca dessas transformações que são vivenciadas dentro do ambiente escolar e seus impactos, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem, especificamente da avaliação. E também nós vamos tratar aqui um processo de tentar, né, identificar as mudanças ocorridas dentro desse processo ao longo da história da educação e trazer uma sistematização dessas características do cenário educacional que nós estamos vivenciando na atualidade. Bom, só para a gente recapitular o que nós estávamos falando na unidade 1, só lembrando aqui, nós abordamos aqui, né, essa hierarquia dentro do processo educacional, especificamente dentro das políticas públicas da educação. Nós tratamos aí da Constituição, né, a Carta Magna, que é a nossa Bíblia, né, da sociedade brasileira, Constituição Federal de 1988, que ela estabelece onde são os deveres do Estado e do cidadão perante a educação, nas políticas públicas. Nela que diz que é dever do Estado, da família, fazer com que a educação esteja presente dentro do seio familiar, dentro do contexto social brasileiro. E ela prevê também a criação de uma lei específica, onde vai regulamentar a educação brasileira. Eu falei para vocês na unidade 1 que a LDB que nós temos hoje é a quarta LDB que nós temos desde o processo da proclamação da República até aqui. Aí eu não sei, e aí eu até pergunto para vocês já tiveram a disciplina História da Educação? Vocês já estudaram? Sim, professor. Eu já tive História da Educação. História da Educação, né? Que vocês viram lá desde lá dos jesuítas, não foi? Desde os jesuítas. Isso, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que se concebe como primeira política pública o processo de catequização dos povos indígenas, enfim. Depois veio a proclamação da República e a gente entrou com as políticas públicas da educação. E aí criou-se a LDB nos primeiros anos de República, e hoje nós estamos na quarta, que eu sempre falo que todo educador, todo mundo que trabalha com educação, todo mundo que vai prestar concurso para a área educacional, enfim, que está envolvido na área educacional, precisa saber a LDB de trás para frente, de frente para trás. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela vai trazer para a gente quais são as obrigações de cada ente federativo, né? Da União, do Estado, do município. Né? A gente sabe lá que na LDB está dizendo que a União é responsável pela educação, né? Fornecimento de verbas para a educação. A gente sabe, por exemplo, que os estados são responsáveis pela educação dos anos iniciais, anos finais e ensino médio, e também na educação superior, se ela tiver condições para isso, mas que não é uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade esta de ofertar a educação superior é da União, né? Por isso que a gente tem aí o Ministério da Educação à frente desse processo. E dentro da LDB,
nós vamos dizer o seguinte, olha, a LDB ela precisa ser organizada, precisa ser criada um currículo onde todos os participantes do processo educacional saibam, né, qual é o norte que deve ser ensinado no processo de ensino-aprendizagem. O currículo ele vem aí, e antes nós tínhamos os parâmetros curriculares nacionais, que vinham dizendo, ela, né, parametrizava o que deveria ser estudado em cada etapa e cada modalidade. Só que lá na LDB, como a gente acha que a BNCC foi uma política de governo, que por ter sido promulgada no governo X, Y, a gente acha que isso é uma ideia, para quem é leigo, né, da legislação da educação, acha que isso foi uma ideia de um determinado partido, de um determinado governante. Não foi. Isso já estava previsto lá na LDB, desde 1996, a Base Nacional Comum Curricular. Já lá na LDB, na década de 90, dizia o seguinte, olha, nós temos um problema territorial no Brasil. Qual o grande problema? É essa grande extensão que é o Brasil, o povo brasileiro. Nós temos um processo, uma característica do povo brasileiro, que nós estudamos lá no ensino médio, estudamos, né, durante toda a nossa formação escolar, que é esse processo de migração do povo, né, principalmente num período que nós tivemos, que saímos do processo de migração da zona rural para os grandes centros urbanos, a partir de uma perspectiva de mudanças econômicas e culturais da sociedade brasileira. Principalmente quando a gente sai desse modelo agroexportador, né, onde a principal economia do Brasil era voltada para produtos agrícolas, nós começamos aí na década de 30, na década de 40, o processo de expansão da industrialização, dos produtos e serviços, né, enfim, da oferta de N formas de se articular a economia, que precisava, então, de uma movimentação e de pessoas capacitadas para atuarem nesses segmentos. E aí a gente vai ter esse processo migratório de pessoas saindo, né, da zona rural, né, para vir para os grandes centros urbanos. E a gente precisava de mão de obra especializada. Nesse processo que constantemente nós vivemos ainda, apesar de agora, né, nós estamos vivendo aí uma característica diferenciada, né, inversa. Muita gente, nesse período de pandemia, tem feito muito esse sentido oposto, né? Saindo dos grandes centros urbanos e indo para lugares mais calmos, mais tranquilos, mais interior do Brasil, né? Para os lugares mais tranquilos aí, por conta das condições econômicas. Eu falo condições econômicas porque as pessoas não precisam se deslocar para os seus trabalhos, conseguem trabalhar de casa, têm conseguido, alguns, né? Têm conseguido trabalhar de casa, fazendo home office. Então, a gente tem visto e vivenciado isso. Ah, professor, mas você está falando isso baseado no achismo. Baseado no achismo. Infelizmente, eu estou trabalhando baseado no achismo. Por que eu estou trabalhando baseado no achismo? Justamente porque nós não temos dados que comprovem esse processo migratório. Dados esses que são extraídos do que a gente chama da política pública, chamado do censo da população brasileira. Vocês têm visto aí, recentemente, que esse ano, né, era para nós termos o censo, aliás, era para ter ocorrido ano passado, por conta da pandemia não tivemos o censo, né, a coleta de dados do censo, onde a gente quer saber e a gente busca, o governo busca informações para poder abordar essas políticas públicas. Os estados precisam desses dados para eles poderem saber onde construir mais escola, onde construir mais hospitais, onde eu sei que tem mais pessoas trabalhando, quem são as pessoas que têm recursos dentro de casa, como aparelhos eletrodomésticos, têm acesso à educação, que estão trabalhando, quais são as pessoas que estão na escola, né? Quais são as pessoas que deixaram de ir para a escola por alguma eventualidade. Enfim, toda essa estrutura. E que deveria acontecer esse ano, que mais uma vez não aconteceu, e que está previsto também de não acontecer ano que vem, né? Por questões econômicas, justificativa essa que tem sido dada lá pelo governo federal. Enfim, não vamos adentrar muito nisso. Mas vem justamente para isso, para tentar dar subsídios para as políticas públicas. Não dá para o Estado
fazer políticas públicas baseadas no achismo, ele precisa de dados palpáveis, ok? Então, a base comum curricular, a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, ela vem justamente para suprir essa carência, principalmente no aspecto educacional, onde muitos de vocês já devem ter ouvido falar, ou já passaram por isso, né? Por exemplo, meus pais não são de Brasília, eu estou falando de Brasília, temos alunos aqui de outros estados, mas principalmente quem é aqui de Brasília? Sabe que Brasília é muito recente, tem apenas 60 anos, né? Então, muitos dos nossos pais, nossos avós vieram de outras regiões para cá no processo de construção de Brasília. Então, foi um processo migratório. O que acontecia? E o que acontece muito ainda? Muitos, dentro das políticas públicas da educação, quando uma criança, um jovem, um adulto mudava de uma região para outra, a gente tinha muito essa lacuna do conteúdo. O que se estudava numa determinada etapa, numa determinada modalidade, não se estudava numa determinada região, não se estudava em outra. E a BNCC falou assim, olha, a gente precisa ter um currículo, uma base nacional comum, onde a gente consiga, pelo menos, suprir essa necessidade conteudista. Olha, se a criança está no segundo ano dos anos iniciais, ela precisa sair alfabetizada. Isso é uma das políticas, que até então era considerada alfabetização, deveria ser alfabetizada no terceiro ano. Mas, para além disso, com relação aos conteúdos, via-se, por exemplo, que determinado conteúdo que era trabalhado numa determinada etapa, não numa região, não era trabalhada em outra região. Então, tinha esse gap e essa lacuna muito grande. E isso dava um trabalho, e isso dá uma negatividade dentro, por exemplo, que a gente vai tratar lá na unidade 3 e na unidade 4, das políticas públicas nacionais, macro, né, de avaliação de larga escala. Ora, se eu tenho uma avaliação para verificar como é que está a potencialidade dos estudantes da educação básica, que é o chamado SAEB, né, Sistema de Avaliação da Educação Básica, e eu tenho um Índice de Desenvolvimento da Educação, que é o IDEB, né, o Índice da Educação Brasileira, e eu trato conteúdos lá, né, que hoje ele é focado em matemática e português, aí incluindo de forma amostral, por exemplo, ciência da natureza, né, e outras especificidades. A tendência era que a aplicação deste ano acontecesse também de forma amostral outros conteúdos, como história, geografia. Isso não acontecia porque não havia essa equidade de conteúdo. Então, por exemplo, a gente verificava aí, por exemplo, quando a gente pega o histórico das avaliações em larga escala, a gente vai verificar que uma região X consegue alcançar determinada pontuação e a outra não, mas quando a gente vai analisar mais a fundo, a gente percebe que o currículo não é o mesmo dentro dessas regiões, o que desfavorece, obviamente, esse processo avaliativo. Então, não existia uma equidade dentro desses conteúdos, mas a prova era a mesma para todo mundo. Então, a gente vem aí para solucionar esse gap. Dentro disso, do currículo, a gente adentra aí dentro das políticas das secretarias de educação, né? Secretarias de Educação. E dentro da Secretaria de Educação, a partir da BNCC, cada secretaria de educação, seja ela estadual, municipal, eles vão criar o seu currículo próprio, né? Com base nessas temáticas que devem ser seguidas e seguir, né, os critérios para cada etapa e para cada modalidade, mas também permitindo incluir aquilo que a gente chama de parte diversificada, que é onde as secretarias possuem autonomia para criarem conteúdos, incluírem, né, conteúdos que vão de encontro à sua realidade local, né? Por exemplo, se a gente for pegar o currículo aqui do Distrito Federal, nós vamos ter lá no currículo do ensino fundamental, dos anos iniciais e dos anos finais, uma temática voltada, por exemplo, da história do Distrito Federal, como surgiu a construção de Brasília, né? Como se aconteceu isso. Que isso, para a gente, é muito importante. Isso nos caracteriza e permite dar uma identidade para o currículo do Distrito Federal, da mesma forma de São Paulo, da mesma forma Rio de Janeiro, da mesma forma Rio Grande do Sul e daí por diante. E aí, dentro da escola, nós temos o que nós falamos na unidade anterior, o PPP, Projeto Político Pedagógico. Eu até brinquei, né? Tem gente que está querendo tirar a palavra político do PPP. Tem gente chamando proposta pedagógica, tem gente chamando projeto
pedagógico, tirando político, achando que o político é uma questão de se discutir política, né, partidária, ideológica, que não é. Quando a gente fala de político, nós estamos dizendo que há um diálogo. A política é feita a partir da escuta, a partir do diálogo entre os pares, ok? Então, quando a gente fala do PPP, esse PPP, ele é político no sentido de que, lá na LDB, aí na 9394, vai dizer que é necessário que haja uma gestão democrática. Que gestão democrática é essa? Onde todos os pertencentes da comunidade escolar participem dessa proposta pedagógica que é elaborada para a sua escola. Ora, veja bem, se eu falo de gestão democrática, e se eu falo, por exemplo, o currículo, ele diz o seguinte para os estados, a BNCC, né? Fala assim, olha, você vai ter que trabalhar tais e tais conteúdos nessa etapa e nessa modalidade, ok? Mas você também tem autonomia de trabalhar a parte diversificada, que vai de acordo com a sua regionalidade, que vai de acordo com a sua especificidade, né? A gente sabe que existe várias especificidades. E aí, quando eu falo de especificidade, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, nós temos a educação indígena, nós temos a educação de jovens e adultos, nós temos a educação quilombola, nós temos a educação do campo, nós temos, que mais? A educação cigana, que cada um tem sua especificidade. Por exemplo, pegando o exemplo da educação indígena. Nela, eu posso criar um currículo e devo criar um currículo dizendo, olha, eu vou garantir que a língua materna daquela tribo, daquele povo, seja garantida dentro do processo, né, das políticas do projeto pedagógico da escola. Dentro da escola, não, da região, seja no município, seja no campo, né, no estado específico, e também trabalhar aquelas outras questões, né, pessoal? A gente está falando, assim, por exemplo, de cultura, identidade, como, por exemplo, se eu pegar o povo lá mais do norte, do nordeste, as culturas que são específicas lá daquela região, como São João, como, por exemplo, o folclore, como, por exemplo, boi-bumbá, essas características que estão intrínsecas lá. Aqui em Brasília, vocês poderiam me dar um exemplo de uma característica que seja própria aqui nossa, do Distrito Federal? Podem ligar o microfone, gente. Vamos participar aí. Pode ligar. Qual seria uma característica nossa aqui do Distrito Federal, específica do DF? Ninguém? Vale um ponto, hein? Nossa, professor, não faz isso, não é porque parece que a gente quer falar, mas vem na cabeça, mas eu não tô lembrando. Nada, nada? Ó, assim, eu não sei se é bem uma característica, mas assim, o Lago Paranoá quer dizer alguma coisa? Lago Paranoá, a gente pode levar em consideração que é uma característica própria, né? Faz parte do processo de construção do Distrito Isso, Federal, né? E que foi construído, olha, um dos maiores lagos construídos do mundo, pra vocês terem ideia. Por exemplo, o Parque da Cidade. O Parque da Cidade é uma característica própria do Distrito Federal, que também é considerado um dos maiores parques do mundo. É né? verdade. Então, se a gente pega essas características, a gente vai dizer também que na proposta política pedagógica, no projeto político pedagógico da escola, do PPP, ela também vai ter essa autonomia. Ora, quem melhor do que a comunidade escolar para dizer quais são os projetos que podem ser trabalhados dentro da escola? Não vai ser a Secretaria de Educação, não vai ser a União, não vai ser o Ministério da Educação, no caso, né, a União, o Ministério da Educação, porque essas características são próprias. E quando eu falo em construção coletiva, eu estou falando de comunidade escolar, eu estou falando que irá participar dessa proposta os professores, o diretor, a coordenação pedagógica, os pais, os alunos, todo mundo que está ali envolto naquela localidade, naquela região da escola, pertencente àquela escola. Ok? Por exemplo, se eu pego aqui no Distrito Federal, talvez vocês não conheçam muito bem, mas Brasília nós temos um grande número de escolas que é da zona rural. Por exemplo, se eu pego lá Fercal tem suas características. Festa do Boi Deodoro, exatamente, Yara.
Exatamente. E aí, a gente vai ter assim, essas características específicas aqui no Distrito Federal. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho escolas que ficam próximas eu não falo, não sei nem se eu posso falar, mas perto de acampamentos ciganos. Então, a escola que está localizada ali, que tem muitos ciganos, pode trabalhar projetos específicos ali voltadas para o povo cigano, ok? Então, essa autonomia é permitida dentro da proposta projeto político-pedagógico ou proposta político-pedagógica da forma como vocês acharem melhor. Então, toda vez que vocês lerem proposta pedagógica, é dentro da escola, tá? Proposta pedagógica é dentro da escola, projeto político-pedagógico é dentro da escola, tá? Projeto pedagógico, enfim. Então, a gente vai ter todo esse arcabouço aí, que é característica de autonomia que está prevista. Exatamente, Yara, é uma festa lá de Sobradinho. Por exemplo, Braslândia, gente. Vocês devem ter visto, passou no jornal lá, como é que chama? O negócio da goiaba lá? É festa do morango, né, não, professor? Não, o que tá tendo agora é da goiaba, que tá na época da goiaba agora. Nossa, essa é nova? Eu nunca tinha visto. Eu vi, eu também não sabia não, mas eu vi sábado, que tava tendo drive-thru. Mas, professor, mas Oi. lá em Brasilândia tem mesmo, né, da goiaba e do morango. Porque Não eles é? plantam lá, né? Como eles plantam lá, eles fazem essa festa. Exatamente. E aí, pessoal, olha só que interessante. Quando eu estou falando de uma localidade rural, elas têm características próprias, um calendário próprio, que isso é permitido. Quando eu falo um calendário próprio, período em que os alunos, os pais, enfim, tem um período da colheita, tem um período de acesso à educação, porque chove em determinadas regiões que as pessoas não conseguem chegar até a escola. Então tem esse período e tem um calendário específico para eles poderem trabalhar, em virtude dessas características, né, que são próprias da região. Então, a proposta política pedagógica vem justamente para isso, para suprir a necessidade onde a escola está inserida, tá? E aí a gente vai ter o planejamento. Opa, planejamento. E aí a gente está dentro da escola, imagina, estou dentro da escola, a escola tem a proposta pedagógica, tem um projeto de literatura, o projeto do livro não sei das quantas, tem um projeto de musicalização, eu tenho um projeto de brincadeira, eu tenho um projeto tal, psicomotricidade, vou criando os projetos, projeto, e aí chega na sala de aula. Olha, entrei na sala de aula, que eu tenho um planejamento. E a responsabilidade do planejamento em fazer com que o projeto político-pedagógico da escola seja cumprido é de responsabilidade do professor, do docente, da professora, dos professores, do corpo docente. Então, eu como docente, nós como docentes, nós planejamos a nossa aula, planejamos, né, o dia a dia com os nossos alunos. O que eu vou trabalhar no primeiro bimestre, o que eu vou trabalhar no segundo bimestre, ou talvez no semestre, depende da organização de cada secretaria de educação. Enfim, é o professor que vai planejar a sua aula, planejar a organização de como esse conteúdo do projeto político-pedagógico será abordado na sua aula, ok? E para eu verificar se está indo tudo bem, está tudo casadinho, se o planejamento está seguindo, nós, professores, vamos avaliar, vamos criar mecanismos de avaliação. Não adianta eu planejar sem saber se eu estou, né, indo e voltando. Eu falo que, eu sempre brinco, né, que nós temos medo de avaliar. Todo mundo tem medo de avaliar, mas nós avaliamos o tempo todo. Desde quando nós saímos, eu acho que nem antes, eu acho que até antes disso. Quando nós estamos no útero materno, nós já, quando começa a cognição ali, o processo cognitivo assimilar algumas coisas, por isso que a neurociência já tem falado que é importante o pai e a mãe falarem com o filho quando estiver na barriga da mãe, para eles poderem reconhecer a voz do pai e da mãe, coloca música na barriga da mãe, porque ele já conhece, ele já consegue avaliar qual é a diferença da voz materna, a voz da voz paterna, e daí por diante. Então, a avaliação está presente na nossa vida, e nós temos medo de avaliar, porque a gente foi induzido a entender que a avaliação é algo que deve ser punitivo, que vem sempre com uma punição, né? Ou eu faço, ou eu vou ser punido.
ou eu faço, ou eu vou ser compensado, ou eu faço, ou, né, sempre vai ter uma consequência. Estamos avaliando, dormimos avaliando, né, quando nós estamos lá, quem é religioso vai rezar e agradece por tudo, por todo dia, ou então quando a gente vai pedir alguma coisa para o dia seguinte, e, né, a gente está ali avaliando se a gente for uma pessoa boazinha, se a gente for uma pessoa má, se nós, né, a gente avalia nossos relacionamentos, seja elas, né, de parentesco, seja ela amoroso, seja ela profissional, nós estamos avaliando o tempo todo. Então, a avaliação, ela está presente na nossa vida. E a gente faz sempre uma reflexão, olha, isso aqui foi bom, isso aqui não foi. Ah, se foi bom, vou continuar, mas eu posso melhorar. Olha, isso aqui foi mais ou menos, então eu posso melhorar. E a avaliação, ela vem também não só para dizer que o aluno está bem, possui potencialidades e fragilidades, obviamente, mas também para verificar se o nosso planejamento, esse item aqui de cima, foi realizado de forma como nós desejávamos. Então, talvez esse processo avaliativo venha nesse sentido. Todos são avaliados. Eu avalio, tu avalias, nós avaliamos, né, o processo. Se o aluno, se a turma toda, aquele velho discurso, né? Você já deve ter passado por isso, né? Isso muito acontece em conselho de classe. Nossa, se a turma toda reprovou, se a turma toda tirou nota baixa, tem um problema aí, né? Ou tá acontecendo alguma coisa, e todo mundo já começa a olhar assim, que geralmente a culpa pode ser do docente, né? É ele que fez alguma coisa errada, né? Então a gente passa por isso constantemente dentro do processo, a gente avalia os nossos pares. Laiane, eu tô lendo aqui o seu comentário. Acho que a pior avaliação para tirar carteira de. Se eu te disser o que eu passei para tirar carteira de motorista, eu só passei na quarta, tá? Pra você ter ideia. Chorando ainda. Falta de coordenação motora. E aí a gente vai ter esses processos avaliativos. Então a avaliação vem justamente para isso, para eu dizer quais são minhas potencialidades e quais são minhas fragilidades, e para dizer quais são as potencialidades e as fragilidades do coletivo, né, dos alunos, né, onde eles estão tendo maior dificuldade. Ok? E aí, como a gente discutiu também na aula anterior, a gente tem aí o currículo, a questão da gestão democrática, a proposta política pedagógica na escola, que vem com a questão da consciência crítica. Quando eu falo consciência crítica, é justamente dentro desse processo que a comunidade escolar vai dizer, olha, a gente pode trabalhar, a minha comunidade, a minha escola está inserida dentro desse contexto, e eu preciso trabalhar esses e esses aspectos. Eu quero vamos criar um projeto político-pedagógico, por exemplo, para melhorar a questão da violência dentro da escola, a questão da discriminação, a questão da homofobia, né? A questão do preconceito racial, étnico, enfim. A gente pode trabalhar várias questões que talvez, naquele momento, naquela especificidade daquela escola, questão das drogas também, né? Que, principalmente na rede pública, em determinadas regiões, a gente sabe que isso é uma realidade. Então, como trabalhar isso? É ter essa consciência crítica e no processo participativo. E aí, a consequência disso é que a gente faz a escola funcionar, né? Eu até digo sempre, faz a catraca girar. Estou me fazendo entender? Diga. Rapidinho. Essa proposta política pedagógica, ela é só na rede pública ou ela funciona também na rede privada igualmente? Ela funciona, ela é um documento obrigatório, tá? Ela é obrigatória. E sim, ela deve e está garantida pela Lei de Diretriz e Base da Educação que os pais, os alunos, os professores, toda a comunidade devem participar. Entretanto, porém, todavia, a maioria dos pais nunca pedem, né, para ver, qual é a proposta política pedagógica da escola? E geralmente isso já vem pronto, vem um pacote pronto dependendo da realidade da escola. Por exemplo, se eu pego uma escola confessional, né, que é de cunho religioso, né, uma escola evangélica, uma escola católica, ela tem lá os seus valores já embutidos, né? Os pais já entram sabendo que aquilo lá está pronto, acabado, é daquele jeito, acabou. Mas o pai e a mãe, os pais, né, os responsáveis, os alunos têm sim o direito de contestar determinados conteúdos, determinados apontamentos que estão propostos ali, tá? Então, é um documento obrigatório. Tanto é que se vocês... Eu trabalho hoje no Conselho
de Educação aqui do Distrito Federal. O que nós fazemos lá? Toda pessoa, empresário que quer abrir uma escola, ele tem que entrar com esses documentos, com a proposta pedagógica da escola, que dentro da proposta pedagógica, porque dentro da proposta pedagógica eu tenho que dizer quais são os meus critérios, eu não só digo o que eu vou trabalhar de conteúdo, mas como eu vou trabalhar. Nele eu vou dizer lá, dentro da proposta pedagógica, eu vou dizer, olha, eu vou ter projetos que vai incentivar, por exemplo, a musicalização, que vai trabalhar a questão da cultura regional. Mas eu vou dizer também como serão os critérios avaliativos. Eu vou dizer também como será organizado a divisão dessas disciplinas, a carga horária para cada disciplina, o que será abordado. Então, é um documento obrigatório. Ninguém abre uma escola em qualquer lugar, seja no município, em qualquer unidade da federação, sem uma proposta pedagógica inicial. E aí, geralmente, gente, é até a dica que eu estou dando para vocês, tá? Para quem quiser ir para esse lado aí, que eu falo, quem faz pedagogia tem N possibilidades de atuação no mercado da educação, tá? A gente acha sempre, toda vez que eu pergunto assim pro estudante, por que você escolheu o curso de pedagogia? A maioria das respostas que eu vou ter é assim, porque eu gosto muito de trabalhar com crianças. Porque eu acho lindo trabalhar com as crianças, eu sou encantado, eu tenho um amor muito grande por crianças. Só que esquece que existem outras modalidades de ensino. Eu tenho, por exemplo, educação especial. E aí muita gente termina o curso de pedagogia sem saber que existem, por exemplo, profissionais da educação que são especialistas para trabalhar com pessoas com necessidades especiais. E quando eu falo pessoas com necessidades especiais, gente, eu não estou falando só pessoas com distúrbio de aprendizagem, não, tá? Eu tô falando, pessoas com necessidades especiais são pessoas, por exemplo, com altas habilidades também, aqueles famosos superdotados. Então, vai desde de alguém que tem uma certa dificuldade àquele que tem uma grande potencialidade dentro do processo de ensino-aprendizagem. Tá. Tá valendo aqui, Yara. E aí, o que a gente vai ter dentro dessa organização? A gente vai ter aí, quem quer trabalhar com criação de escolas, eu conheço muita gente aí que ganha rios, mas é rios de dinheiro, fazendo proposta pedagógica para dar entrada na Secretaria de Educação para abrir uma escola, né? Para credenciar uma escola, que custa muito dinheiro. Eu vejo gente aí cobrando R$ 40.000 para fazer uma proposta pedagógica. Então, muitos desses documentos já vêm prontos, apesar deles ser dialogado, que deve ser dialogado com a comunidade escolar, mas a gente percebe muito mais essa movimentação de diálogo dentro da rede pública de ensino. Por que isso, professor? Porque dentro das políticas públicas, né, da rede pública de ensino, a gente vai ter movimento aí, por exemplo, os professores querem participar na rede privada, a gente já sabe como é que é essa relação, né? Ou cumpra-se, né? Não tem essa questão de democracia, tem a questão da autocracia. Manda eu, se você quiser, bem, se não quiser, amém. Mas na rede pública tem muito mais isso, porque os pais querem participar mais desse processo, apesar da gente saber que na realidade da privada os pais são muito mais capacitados, têm maior formação para poder participar, para questionar isso, que na rede pública, mas dentro da rede pública a gente tem um movimento aí sindicalista, que eles, né, avisam para os professores que eles podem participar, que eles devem participar, que é um direito garantido. Então, o que a gente vai ver na iniciativa privada é que, muitas vezes, o pacote já vem pronto, já vem comprado, né, por um consultor, por uma consultoria, por uma empresa que já elabora isso. E, então, fica já aquela coisa pronta, né? Então, o que interessa para o pai da rede privada é que o aluno que eu estou pagando, né, então, que seja cumprido, mas também há uma cobrança maior, né, diferentemente da rede pública. Nós construímos coletivamente. Entretanto, a cobrança é pouca, porque poucos pais vão lá se interessar ou têm conhecimento dessa questão do PPP dentro da escola, de como está sendo trabalhado. E muitas vezes nem os professores têm interesse de participar disso. Então, vai muito da questão do interesse. Vai muito da questão da gestão da escola também, né? E aí, quando a gente vem com essa questão da avaliação educacional, ela surge lá no século passado, né? Lá em 1934, com Ralph Tiller. Foi uma época em que a avaliação educacional ela trazia objetivos,
né? Aquela forma bem autocrática mesmo. Olha, como eu coloquei lá para vocês no começo, quando a gente terminar essa unidade, o objetivo é que vocês sempre começando com o verbo, né? Vocês já devem ter trabalhado questão de como elaborar um plano de ensino, um plano de aula, né? Os objetivos sempre começam com o verbo. Analisar, compreender, justificar, realizar. Então, sempre vem uma ação, né? O objetivo vem baseado numa ação. E lá na década de 30, a gente vai ter essa proposta para cumprir, para verificar é como se fosse um checklist, né? E aí vem, desde a Idade Média, esse pressuposto de saber se o aluno sabe ou não, ou sabe ou não sabe. Não se leva em consideração o processo, só quer saber, você sabe quanto é 1 mais 1? Você sabe quem descobriu, quem achou o Brasil, né? Porque a gente não fala mais descobrir, a gente fala que o Brasil foi achado, mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque se a gente falar, só para sinalizar aqui para vocês, quando a gente aprendeu que o Brasil foi descoberto, né? Quem descobriu o Brasil? Muitos historiadores não utilizam mais o termo descobrimento do Brasil, mas achamento do Brasil. Por quê? Porque quando eu falo descobrir, eu estou trazendo algo que é novo e que ninguém nunca viu. Quando eu falo achado, é algo que já existia, que alguém já tinha conhecimento. Quando eu falo descobrir, é como se eu desconsiderasse todo o povo indígena que aqui habitava, né? Então, o Brasil não foi descoberto, ele foi achado, né? E aí a gente vai, vocês devem lembrar isso lá, que tal foi achado, ainda mais não foi nem intencional, né? Porque eles estavam querendo ir para a Índia e, consequentemente, por uma, né, questão de destino, apareceu aqui, acharam o território brasileiro. E aí a gente vai ter, gente, um determinado momento da história da educação que a gente precisa repensar essa questão, essa dinâmica da avaliação, frente a esses processos de ensino-aprendizagem, né? E aí a gente precisa, é o que eu sempre já tenho falado aqui para vocês, a gente precisa levar em consideração aspectos econômicos, aspectos sociais, as necessidades que a população precisa para aquele momento. Então, por exemplo, se eu pego um contexto da história da educação da década de 50 e 60, é diferente, por exemplo, da década de 1920, que é onde nós éramos um país voltado para a agricultura. Já na década de 40, 50, a gente começa um processo de industrialização. Nesse processo de industrialização, ora, surge aí a Petrobras, surge aí a máquina a vapor, as ferrovias aqui no Brasil, né, a expansão das ferrovias, surgem aí a produção em larga escala, que já era algo já, né, corriqueiro lá na Europa, né, que vocês já devem ter estudado isso, Revolução Industrial, né, 1789, enfim. Esse processo a gente vai ter aqui no Brasil tardiamente, obviamente por N motivos, por questões históricas, como o Brasil foi povoado, né, a gente tinha ainda que organizar várias outras coisas. A gente era colonial, depois virou república, enfim, vários desses contextos históricos que nós conhecemos. E a gente vai ter esses aspectos econômicos. Ora, agora eu estou passando por um processo de industrialização da economia brasileira. Para que eu tenha, para que eu consiga fazer com que a economia cresça a partir dessa perspectiva industrial, eu preciso ter mão de obra especializada. Só que no Brasil da década de 40, década de 50, meados da década de 60, mais de 70% da população era analfabeta. Como é que eu ia ter mão de obra especializada para trabalhar nessa frente, né, da industrialização, se as pessoas não tinham o mínimo de conhecimento, né? Não tinha o mínimo não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinha o ofício para poder atuarem dentro desse segmento. E aí que a gente vai ver também, muita coisa se justifica, tá, gente? Por isso que a gente tem aquelas colônias lá do sul, vieram muitos migrantes da Alemanha para cá, principalmente lá para o sul, né? Por isso que a gente tem aquelas colônias lá, alemãs lá no sul, a gente tem colônia italiana, a colônia japonesa, a colônia espanhola, a colônia disso, a colônia daquilo, porque foram pessoas que saíram lá da Segunda Guerra Mundial, vieram para cá, obviamente, primeiro para fugir da guerra, mas também com uma perspectiva de ser aceito aqui, porque eles tinham conhecimento. A educação lá era muito mais presente, né? Eles tinham esses conhecimentos que aqui nós não tínhamos para poder
suprir essa necessidade da mão de obra trabalhadora. Então, a gente vai ter isso dentro da perspectiva da história brasileira. E aí, a gente vai ver dentro desse arcabouço histórico da educação brasileira a questão da avaliação, a questão das políticas públicas, né? Que aí eu até pergunto aqui qual é a lógica natural e habitual de uma sala de aula atualmente. A gente sabe como que isso é feito até hoje, infelizmente. Né? A gente sabe que muitas vezes os professores, principalmente professores mais antigos, aí eu falo, isso é culpa do professor? Não, a maioria das vezes não. Apesar de que isso não se justifica, mas na sua formação não se tratava muito, não dava muita bola, né, para essa questão da avaliação. A avaliação era aquilo que a gente estava acostumado, principalmente quem é da década de 80, da década de 70, sabe muito bem disso. Aprova ou reprova? A pontuação, a nota, né? De 0 a 10, qual é a escala que eu estou? A questão da classificação. A classificação dentro do espaço escolar. Sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. Eu estudei em escolas, por exemplo, que a turma A e B eram dos melhores alunos, a C e a D eram dos piores, a turma bagunceira, a turma isso, a turma não sei o quê. Né? Levava em consideração a questão do comportamento. Então, os professores choravam na hora de escolher as turmas onde eles iriam atuar. E aí, essas avaliações da aprendizagem aconteciam dessa forma. Então, essa era a lógica, e ainda é essa lógica do processo avaliativo, de querer ranquear, de querer classificar, de querer dar uma característica de classificação dos estudantes, sem levar em consideração outros contextos, o processo como um todo. A gente sabe, hoje nós temos, né, subsídios para poder tratar disso. Se um aluno, uma turma de 40 alunos, ou numa escola, vamos pegar uma escola X, eu tenho uma determinada realidade. Nós sabemos que temos alunos que vão para a escola simplesmente para merendar, né, para lanchar, porque eles não têm alimentação apropriada nos seus lares. A gente sabe muitas vezes que essas crianças vão para a escola porque os pais precisam sair para trabalhar, para trazer alimento para casa, para pagar a subsistência, né, das suas famílias. Enfim, temos N motivos aí. E a gente desconsidera. É muito complicado a gente tratar dessas questões sem levar em consideração os dados contextuais, que a gente sempre fala. Né? E o professor precisa ter esse olhar. Eu preciso verificar o processo. Ora, se eu estou avaliando Joãozinho e Mariazinha, e Joãozinho tirou nota 10 em matemática, e Mariazinha tirou nota 5 em matemática, sendo que os dois estão no mesmo ambiente, com o mesmo profissional de educação, recebendo, reconstruindo e construindo conhecimentos ali igualmente, o que leva João ter nota melhor do que Maria? Né? Não faz sentido. Seria uma questão de... E aí tem, né? Seria uma... porque ele é muito bagunceiro, porque ele não presta atenção. Mas e por que não presta atenção? Mas durante esse processo, como é que João foi? Ok, se ele tirou 10 é porque durante o processo foi bacana. Mas eu vou desconsiderar Maria, por exemplo, mesmo que ela tenha dificuldade, eu vou desconsiderar Maria que nunca faltou aula, que ela participa das aulas, que ela tem uma intencionalidade de dialogar com o professor, que ela discute em sala de aula, que ela faz os exercícios, mas mesmo assim, no dia lá da prova, daquele dia específico, ela não conseguiu alcançar, não sei, teve algum problema de saúde, está com algum problema familiar, está com algum problema, enfim, psicológico, a gente não sabe. E eu vou desconsiderar isso e desconsiderar todo o processo, que durante todo o processo ela conseguiu participar e atuar dentro do processo de ensino-aprendizagem ali, né, de construção de conhecimento. Então, é isso que a gente precisa refletir, é isso que o docente, e é isso que a LDB, por isso que eu falo que a LDB, a Lei de Diretriz Básica, é a nossa Bíblia, porque lá já diz que a avaliação ela deve ser processual. Já em 96 a gente tratava disso. Entretanto, porém, todavia, a gente ainda vê muitos profissionais da área da educação repetindo. E ele repete isso baseado naquilo que ele aprendeu. Imaginam, o que são 4 anos, 3 anos, você fazendo um curso de graduação,
considerando toda uma vida em que você foi avaliado como um ser que deve ser classificado o tempo todo. Onde você tem dentro do seu contexto familiar que você é classificado o tempo todo. Se você tem irmão, você tem pai e mãe que fica te classificando, né? Ah, você é melhor do que seu irmão. Ah, você é pior do que sua irmã. Ah, você não sei o quê, não sei o quê. E aí no mercado de trabalho também, né? Você tem esse ranqueamento, essa competição, né, generalizada, né, que a gente vive constantemente. Então a gente vai ter muito essa conjuntura. E a gente tem muito disso. Ah, professor, mas aí o aluno que não for bem, se eu não treino o aluno desse jeito, como é que ele vai passar no vestibular? Né? Me perguntam. Principalmente no ensino médio. Quando eu vou tratar de avaliação no ensino médio, os professores caem matando. Não, mas eu tenho que preparar meu aluno pro vestibular, eu tenho que preparar meu aluno para o curso superior, porque lá o mercado é veroz, né? É assim, todo mundo disputa e tem classificação. Gente, já está mais que provado. Se o aluno tem um processo, se o professor analisa o processo, se ele participa, se o professor consegue trazer o aluno para participar do processo de ensino-aprendizagem, é natural que ele se saia bem, é natural que ele... E nós estamos falando de um exame, tá? Nós estamos falando de um exame, nós não estamos falando de um processo de ensino-aprendizagem. Eu termino o ensino médio e eu vou fazer uma prova de concurso público, eu vou fazer, óbvio, que é agora que você vai dizer, ó, sua carga lá de 9 anos, 12 anos, né? Você vai fazer um exame. Você não está aqui fazendo um processo de avaliação para verificar a sua aprendizagem. Você está avaliando toda uma jornada, é diferente. Por isso que tem essa característica classificatória e essa pessoa vai receber uma recompensa, que é um trabalho, que é um cargo, né? Se for no órgão público, que é uma vaga no curso superior, e aí realmente a questão da competição. Mas quando nós estamos falando desse processo de aprendizagem, o aluno ele precisa, e o professor, o docente precisa saber quais são os mecanismos que são mais favoráveis para que esse processo aconteça da melhor forma possível. Professor, mas é complicado eu avaliar e verificar como cada aluno na sala de aula, 45 alunos, 40 alunos, como cada um se comporta. Eu digo para vocês que é. É complicado? Vocês vão sair do curso de pedagogia dizendo, terminei o curso de avaliação, agora eu já sei como é que eu vou fazer a avaliação quando eu for professor, quando eu estiver em sala de aula. Vocês não vão. Já digo para vocês. Vocês vão aprender isso na prática. Vocês vão aprender praticando isso e conhecendo a turma de vocês. Por isso que a gente verificou lá a importância do planejamento, que a gente vai tratar agora. O que é esse planejamento? Né? O planejamento ele vai trazer para a gente os instrumentos que vão dizer quais são os melhores, né? Quais são as melhores ferramentas que eu possa aferir com meus alunos, que eu possa verificar como que eles estão alcançando determinada aprendizagem, né? Para verificar se esse resultado final está chegando aonde eu queria, conforme os objetivos que eu coloquei lá no meu planejamento. E aí a gente vai ter aqui, pessoal, vocês vão ouvir falar muito, se é que já não viram, já leram alguma coisa, Perrot. Perrot, ele vai trazer para a gente que a compreensão das avaliações não deve servir para comparar o conhecimento entre os alunos, né? Definir se alguém sabe, se alguém não sabe, se eles são bons, se eles são maus, quem é o predileto, quem não é. Ele justamente, já lá na década de 90, ele vai trazer isso, olha só, não compete ao professor fazer uma avaliação que não esteja ali direcionada para a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Se não está direcionada à qualidade do meu planejamento, né? Se a construção e reconstrução de conhecimentos dos sujeitos não tá, se está acontecendo ou não de forma integral. Quando eu falo de forma integral, se eu estou conseguindo linkar, por exemplo, aquilo que na BNCC vocês já devem ter estudado ou vão estudar, que na Base Nacional Comum Curricular a gente fala muito de interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. Quando, por exemplo, quando eu falo de interdisciplinariedade,
É quando eu mesclo um conteúdo com várias disciplinas. Por exemplo, vamos tratar aqui da temática água, né? Elemento água. A água eu posso levar, por exemplo, para o cunho da química, né? Eu posso dizer que a água é algo líquido, que pode se transformar em algo sólido, a partir do resfriamento dela. Eu posso dizer que ela pode se transformar em vapor, ela pode evaporar, né, pela ebulição. Eu posso trabalhar a questão da água relacionada, por exemplo, à geografia, né, que ela está ligada a maior, como é que se fala? Ela está presente na maior parte, né, do planeta Terra, 70% do planeta Terra é feito de água. Eu posso trabalhar a questão do meio ambiente, que eu preciso economizar água, que eu preciso cuidar da água, né, não desperdiçar água, porque recentemente, vocês devem lembrar disso, a gente passou aqui no Distrito Federal a questão do racionamento, né? Então, eu posso trabalhar essas outras disciplinas, e isso é interdisciplinariedade. Vai para além da disciplina que eu estou trabalhando. E transdisciplinariedade. Transcende, né? A BNCC vai trazer muito essa questão de transcender. O que é transcender? Vai além de qualquer conteúdo, de qualquer disciplina. Por exemplo, ainda continuando sobre a água. Se eu estou tratando sobre água, e aí eu estou tratando, por exemplo, olha, vamos economizar água. Na interdisciplinaridade, eu posso dizer aqui que eu estou trabalhando o meio de racionalização da água. Ok. Mas quando eu transcedo a isso, eu estou tratando o meu respeito de valorização com o próximo. Olha, se faltar água, vai faltar água para mim, mas vai faltar água para o meu vizinho, vai faltar água para os meus familiares, vai faltar água no planeta Terra. Questão de ética, questão de moral, né? A água como um elemento essencial para a sobrevivência humana. Nós estamos tratando aqui como eu posso dizer, de solidariedade, né? De um direito né, que muitas vezes não está intrínseco a uma disciplina. Então, são valores. Então, ele transcende a isso. E aí, quando eu venho nesse planejamento, eu vou tratar justamente dentro do planejamento esses elementos essenciais, que aí são, né, nessas 3 fases aí. Quando eu planejar isso, eu preciso ter isso muito claro, que é saber identificar a necessidade daquela temática ou daquele problema que eu estou abordando. Eu preciso saber quais são os procedimentos que eu vou utilizar para analisar essa temática ou um determinado problema. E eu preciso desenhar o meu plano de ação. Esse plano de ação eu dizer, olha, eu estou aqui, que aí eu faço uma avaliação, né? Para eu planejar, fazer um planejamento. E aí vocês vão ver isso agorinha, que eu vou tratar desses tipos de avaliação. Eu preciso fazer um diagnóstico. Para eu identificar onde e como trabalhar um determinado problema, como eu utilizar um determinado procedimento, fazer uma determinada análise e fazer um plano de ação como um todo, eu preciso diagnosticar, eu preciso saber quais são os conhecimentos adquiridos que meus alunos possuem, eu preciso saber quais são as potencialidades e as fragilidades na determinada temática que eu estou abordando. Então, ela deve ser realizada com muita antecedência, no sentido de eu poder identificar quais são esses pressupostos que eu possa utilizar para que eu tenha maior rendimento, né, dentro da temática que eu estou trabalhando. E aí eu vou ter aqui, na questão da avaliação, eu tenho aqui, eu vou deixar esses slides para vocês, igual eu disponibilizei, está lá no mural da unidade 1, no mural de avisos. Então, na avaliação eu tenho que ter um plano de estudos, né, onde eu tenha os objetivos e as exigências que eu vou, né, extrair dos meus estudantes. Eu preciso ter um diálogo com os estudantes, que a gente chama de acordo, controle, política institucional, enfim, chamem como o Perrault chama chama desses elementos aí, acordo, controle e política. Mas eu sempre falo que é aquilo que a gente fala do combinado, né? Eu tenho que ter o combinado com os estudantes. Olha, esse é o plano de aula e o acordo é esse. Quando nós estivermos trabalhando essa temática, vocês vão ter que fazer o exercício do livro didático tal, vocês vão ter que fazer uma entrevista lá com os responsáveis de vocês vão ter que fazer uma pesquisa de campo, vocês vão ter que fazer um trabalho em grupo, vocês vão ter que criar, enfim.
Esses acordos precisam estar esclarecidos dentro do processo avaliativo. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, um belo dia eu, professor Cláudio, vou chegar porque eu tô com raiva da vida, tô com raiva da turma, e vou falar assim, vamos, todo mundo sentado aí, que nós vamos fazer um teste hoje, teste oral, teste sei o quê, como se fosse algo de punição. Não. A avaliação, ela precisa ser acordada. Eu preciso deixar claro, dentro desse meu planejamento, como que será esse controle, essa política de organização avaliativa. Olha, Joãozinho e Mariazinha, para que vocês saiam bem na nossa disciplina, né? Nossa disciplina, não. Na nossa... com o professor, durante o ano, durante o bimestre, vocês precisam fazer os exercícios, vocês precisam frequentar as aulas, vocês precisam fazer as atividades, precisam fazer os trabalhos, vocês precisam participar. E aí a gente vê, né, tem muito professor que utiliza a questão do pontinho de participação, pontinho de frequência, pontinho... Ok, não estou dizendo que é ruim, mas isso precisa ser acordado, precisa ser claro. Eu não posso, como docente, chegar e falar assim, mudar a regra do jogo no meio do percurso, tá? Porque o aluno, ele... Imagina, se eu estou aqui com vocês, pessoal, imagina como deve ser frustrante, né? Nós aqui discutimos, no começo da aula, eu falei assim, no começo lá da nossa disciplina, eu falei, olha, gente, nós seremos avaliados da seguinte forma, vocês terão um fórum de apresentação, que não é avaliativo, mas é bom vocês, para eu conhecer vocês, saberem qual é o olhar de vocês com relação à avaliação, isso me ajuda. Mas vocês vão ter aí exercício no final de cada unidade, vocês vão ter que fazer uma sistematização, vocês vão ter que fazer participar de um fórum temático, que eu vou dar uma situação, problema para vocês discutirem entre si. Professor, mas tem professor hoje que ainda faz isso. Tem sim, Ana, tem. Ixi, que tem. Demais. Isso, pessoal, isso que eu estou falando para vocês, isso não vale só para a educação básica, não, tá? Isso vale para a educação superior, para a pós-graduação. Quando eu falo pós-graduação, eu estou falando de estrito, lato, sensu, especialização, mestrado, doutorado. Muitos profissionais que atuam, principalmente na educação superior, eles não sabem o que é avaliação, eles não sabem, porque eles não estudam para isso, né? Você faz um mestrado, por exemplo, sou da área de exatas. Sou engenheiro, fiz um mestrado em engenharia, doutorado em engenharia, e vou dar aula no curso superior, no curso de engenharia, de graduação. Ele não sabe o que é um planejamento, a intencionalidade de um planejamento. Ele não tem um aprendizado, né, uma formação sobre como que se elabora um item, né? Qual a importância de elaborar um item? Porque hoje já existem metodologias, por exemplo, a gente vai tratar disso na unidade 3 e na unidade 4. Como se elabora um item? Hoje em dia a gente acha que é só, por exemplo, quando a gente faz um concurso público, por exemplo, quem já fez aí a prova do Sebrasp, antigo CESP, lá, certo e errado. Vocês não... Eu falo isso muito porque eu sou lá do Banco Nacional de Avaliadores, de Elaboradores de Item, lá do INEP. Então, a gente estuda muito, existe uma metodologia que a gente chama... que a gente tem as metodologias, por exemplo, tem a teoria de resposta ao item, tem a teoria de Bloom. Cada um tem um formato do porquê daquela questão ser elaborada daquela forma. Por exemplo, se eu faço uma questão e coloco lá para ele escolher, julgar os itens entre certo e errado, eu tenho que ter a justificativa para dizer por que eu sei que ele errou naquela questão. Então, eu coloco lá, olha, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo aqui bem interessante. Se eu pego aqui na educação básica, né? Vou elaborar um item aqui. Se eu coloco um texto introdutório, geralmente vocês podem perceber que a maioria das questões tem um texto introdutório, né? Dá um texto contextualizando a temática, tal, não sei o quê. Então, eu vou falar, por exemplo, de sistema geográfico brasileiro. Então, eu tenho norte, sul, leste, o Brasil o Brasil é constituído de uma territorialidade muito específica. Esse é o texto introdutório, por exemplo. Considerando que o Brasil possui uma grande expansão territorial, é correto afirmar que o Brasil é dividido em tais regiões. Aí eu coloco lá, letra A, norte, sul, letra B, norte, sul, leste, oeste, letra C, norte, sul, oeste, leste, letra C, sudeste, nordeste, e aí eu coloco cada uma dessas.
E se eu marcar um item desse, por exemplo, se eu marcar a letra C, que eu falo leste, eu vou dizer assim, olha, ele reconhece, por exemplo, que há um sentido ali, né? Ele reconhece que há uma longitude, latitude em relação à divisão do território brasileiro, mas ele não conseguiu caracterizar quais são as regiões da divisão do território brasileiro, por exemplo. É muito. Eu não vou adentrar nisso aqui, não, porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Inclusive, deixa eu até deixar registrado aqui, que na unidade 4 eu vou trazer aqui uma amiga minha, que é diretora de avaliação aqui do Distrito Federal, que ela vai tratar um pouquinho disso, como é que é feito todo esse mecanismo de avaliação de item. Então, só estou dando um spoiler, mais ou menos, para vocês entenderem como é que é a organização. Então, há uma intencionalidade. Há uma intencionalidade quando você elabora o item. Não é só verdadeiro ou falso, mas por que ele marcou falso? E por que ele escolheu esse item e não escolheu aquele item? Então, existe toda pois é, Ana. E aí tem toda essa justificativa. Até porque quando a gente entra com recurso dentro de uma questão, por exemplo, de avaliação de concurso público, os avaliadores precisam saber e tem que dar resposta. Olha, essa questão está errada por isso e por isso, por isso. Você não acertou por isso, por isso. Não simplesmente dizer não, porque a resposta certa é essa. Eu tenho que dizer por que o item está errado também. Né? Então, tem tudo isso. E quando a gente vai fazer a avaliação em larga escala, a gente precisa saber, olha, os alunos conseguem identificar as letras do alfabeto, mas não conseguem identificar os números, conseguem... Nananana. Então, a gente precisa, que é aquilo que a gente chama das proficiências, né? Por que ele acertou esse, por que ele errou esse. E aí, pessoal, a gente precisa ir, para além disso, eu tenho que ter essa relação pedagógica do ofício do aluno, né? Essa relação, que é justamente isso, é um contrato que eu tenho e eu tenho que estabelecer esse acordo, esse combinado com o aluno. Eu preciso ter também uma didática, um método de ensino. Olha, eu vou trabalhar determinada temática, água, então eu vou levar... Qual é a didática que eu vou utilizar? Eu vou passar um vídeo, eu vou levar eles para conhecer o Lago Paranoá, para eles verificarem que a água... Vou jogar uma pedrinha na água para eles poderem verificar que a água possui ondas, né, de acordo com o impacto que eu jogo a pedra. Então, eu tenho que ter uma didática dentro desse processo avaliativo. Dentro do processo avaliativo, eu vou ter que elaborar os meus critérios didáticos para eu avaliar. Para além disso, se eu for fazer uma visita de exposição, né, se for lá no Lago Paranoá, eu posso avaliar, deixar isso muito bem claro, que eu estou avaliando a participação deles, a organização deles poderem resolver um determinado problema. Então, isso precisa estar muito bem esclarecido, né? E aí, a gente tem outros elementos. A organização das turmas individualizadas, tem uma relação importantíssimo isso, que aí tem essa questão que é muito importante da escola, com a relação familiar, né? Esse processo, esse relacionamento. Precisa deixar muito bem claro também esse contrato, esse combinado com a família. O que a escola avalia, como que está avaliando. E é por isso que o PPP é importante nisso, que é um documento que vai dizer, olha, papai e mamãe, olha, responsável, olha, vozinha, olha, tiazinha. No projeto de pedagógico da escola, a avaliação é feita dessa forma. Então, foi acordado e participado, em determinado momento, que a avaliação seria feita dessa forma. Ok? E a gente precisa também alcançar as satisfações pessoais e profissionais para esses estudantes, porque eles serão preparados para o mundo do trabalho. Um exemplo claro, por exemplo, é utilizar os recursos tecnológicos, né? Hoje, nós estamos trabalhando nesse formato, né, em virtude da pandemia. Os alunos que possuem, que têm condições de ter acesso, estão fazendo aula remotamente. Só que tem muitos pais, eu escutei isso, por exemplo, eu tive uma disciplina, eu dou aula de uma disciplina aqui no CEUB, que é Educação em Novas Tecnologias. E muitas vezes eu sou surpreendido por alunos, que são pais já, falam assim, eu tenho muito medo do meu filho utilizar recurso tecnológico, porque eu acho que ele não tem maturidade para estar utilizando esse recurso tecnológico. Ao mesmo tempo, eu não posso isentar o aluno de utilizar esse recurso tecnológico, porque lá na frente, isso vai ser cobrado dele. Lá no mercado de trabalho, quando ele sair do ensino médio, quando ele estiver cursando superior, começar seus estágios, começar sua vida profissional, ele precisa saber o que é um celular, como é que funciona, como é que se configura, como é que faz um trabalho no computador, como é que faz... Eu não posso isentá-lo, porque senão ele fica para trás do resto que tiver acesso a isso.
E eu preciso ter um sistema de seleção e de orientação pedagógica para eu saber quais são os nortes que eu devo seguir dentro desse arcabouço de avaliativo. E isso segundo Perro, tá? Então, vocês vão ouvir falar muito dele. Ele é um pesquisador que aprofunda muito, assim como Lucchesi, que a gente fala muito de Lucchesi, que eles são profundos pesquisadores da área de processo de avaliação de ensino-aprendizagem. Então, esse é uma pequena, existem vários outros fluxogramas que são representados aí para tratar quais são os critérios necessários para que a avaliação aconteça de forma eficiente e eficaz. Tá? Então, a gente precisa aí ter critérios, análise, performance, abordagem, progresso, resultados e feedback e motivação, que é o que a maioria dos professores não sabem fazer, que a gente precisa ter um cuidado muito grande. É dar feedback para os nossos estudantes. Seja feedbacks positivos, sejam feedbacks negativos, e motivá-los, né? Que muitas vezes a gente não motiva os nossos estudantes. E aí, Nunes que vem trazer, esse é outro organograma apresentado por Nunes, né? Diferente lá de Perrot. Ele vem trazer justamente isso. Vocês viram lá que, por exemplo, Perrot não trata do feedback, mas feedback é importantíssimo. Quantos e quantos de nós fomos avaliados e não tivemos um feedback dos nossos professores, dos nossos docentes? Né? Quantos de nós não passamos por um processo de avaliação? Isso vale para a vida, tá, pessoal? Não só no processo de ensino-aprendizagem. Mas nós, por exemplo, nós somos avaliados no nosso trabalho, né? Mas não recebemos um feedback. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente está procurando emprego, né? Eu passo por um processo de seleção, vou para a segunda etapa, para a terceira, aí simplesmente recebo, olha, você não foi selecionado. Mas não me dizem por que eu não fui. Né? No que eu posso melhorar? Você não foi selecionado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Né? Então, isso é uma cultura, né? É uma cultura que nós temos. Dentro da sala de aula, a gente precisa. Eu tive professores maravilhosos. Óbvio, né? Que eu tive as peças raras, né? Que simplesmente diziam, olha, você entregava a prova, me dava 0, me dava 5, me dava tal nota, mas não me diziam o porquê de eu ter errado, e como eu poderia melhorar. Ou me dava uma motivação, olha, se você estudar mais, olha, ao passo que eu tive professor que sentava um por um, entregava a prova, falava, olha, você precisa melhorar nisso, você não fez essa questão aqui, ó, você poderia ter feito dessa forma, olha, se você estudar mais e se organizar desse jeito, você consegue fazer isso. Então, isso é muito importante, a humanização do processo avaliativo, tá? Isso é muito importante. Então, o ato de avaliar é justamente é reconhecido como útil para. Aí eu trago aqui para vocês 4 elementos. Os estudantes conheçam o seu desempenho, suas dificuldades, para que os docentes verifiquem a aprendizagem dos estudantes, para que os docentes verifiquem o resultado do seu trabalho e, de forma macro, para que o Estado gere políticas públicas para a educação, que é o que nós vamos tratar na unidade 2 e na unidade 3. E aí eu trago aqui para vocês os famosos tipos de avaliação, para a gente finalizar a nossa aula aqui. A avaliação diagnóstica. O próprio nome já diz, eu vou diagnosticar o meu aluno. Antes de eu começar qualquer tema, eu diagnostico em que pé ele está, o que ele tem de conhecimento adquirido ali, para eu começar uma determinada temática. Ah, vou trabalhar sobre água. Ah, para as crianças do primeiro ano dos anos iniciais. Né, que eles nos chamam de tio, tia. Ah, mas eles já conhecem água, porque eles já vieram para a escola, já sabem que tem que tomar água. Hoje em dia, então, diante da pandemia, eles já sabem que tem que lavar a mãozinha por conta, né, do vírus. Já sabem que tem que tomar banho, enfim, né? Sabe que precisa de água para fazer a alimentação, né, para cozinhar, enfim. Já conhece todo esse elemento. Mas não conhece a parte teórica mais aprofundada, mas eles sabem o que é água, ok? Ok, mas eu preciso aí avaliar e diagnosticar quais são os conhecimentos prévios que eles possuem sobre um determinado assunto, no caso a água, né? Ô Mariazinha, ô Joãozinho, a água serve para quê? Né? Pergunta-se, eu falo Mariazinha e Joãozinho, mas para a turma toda. E aí eu vou identificar como é que a turma sabe, né, o que eles já têm de conhecimento sobre o que é água. Um exemplo.
Então, o próprio nome, avaliação diagnóstica, vem justamente para eu saber quais são os conhecimentos que esses alunos têm e que me dê subsídios para eu iniciar meu planejamento. Se eu for trabalhar uma determinada temática, se eu vou mais a fundo, se eu retroajo um pouquinho, se eu faço uma retrospectiva do conteúdo, né, de elementos mais basilares ali do que mais intencional. Então, a avaliação diagnóstica, ela inicia o processo. É o diagnóstico. Antes de eu começar o planejamento, eu preciso diagnosticar. Então, a própria nomenclatura já diz, a avaliação diagnóstica é a primeira avaliação que é se feita. É eu saber em que pé estão os alunos. Por exemplo, o Conselho Nacional de Educação, neste momento que nós estamos vivendo agora, ele aconselhou aos estados e municípios a, quando retornarem para o presencial, as aulas presenciais, que as escolas, as secretarias, né, de educação e municipais, estaduais, façam uma avaliação diagnóstica. Eu preciso saber que durante esse 1 ano e meio aí, mais ou menos, que os alunos ficaram fora e tiveram aulas remotas, o que eles conseguiram construir e reconstruir de conhecimento. Deu certo? Não deu? Qual foi a fragilidade? Qual é a potencialidade? O que eles progrediram? O que né, regrediram? Não tem como agora, apesar da mídia falar assim, olha, provavelmente os estudantes terão aí uma defasagem de 1 ano a 11 anos, como saiu numa reportagem no dia de ontem, né, dizendo uma perspectiva, né, de uma forma amostral de uma professora pesquisadora lá de São Paulo. Só que para eu fazer isso, eu preciso diagnosticar. Eu preciso, né, saber com que pé eu vou dar continuidade a partir do momento que eu voltar para as aulas presenciais. Então, a avaliação diagnóstica vem para isso. Vem justamente para dizer, olha, em que pé estão os alunos e quais são os rumos que eu devo seguir dentro da continuidade do ensino-aprendizagem a partir daquele momento. Eu tenho uma avaliação formativa, que tem como foco aí essa formação do aprendizado, né? Todo o arcabouço formativo ali do ensino-aprendizagem, que ela começa a ser realizada logo após eu diagnosticar em que pé os meus estudantes estão, né? Ela acontece durante todo o percurso letivo, seja no semestre, seja no bimestre, mas formativa é que começa, que tem início e fim. Ela não tem uma parada no meio. É como o aluno entrou e como ele saiu. E deixa eu aqui, né? Peguem a linha do tempo. Como o aluno chegou e como ele saiu. Esse espaço aqui, ó, daqui para cá, é a formativa. O como ele foi percorrendo até chegar aqui ao final do processo. Então, eu faço várias avaliações e verifico se ele vai adquirindo, reconstruindo, construindo conhecimento até o final do processo. Então, essa é a avaliação formativa, é a formação, né? Eu faço um processo formativo utilizando vários mecanismos avaliativos de observação para verificar como esse aluno tem construído e reconstruído o seu conhecimento. E aí eu tenho uma avaliação comparativa, que é a avaliação aplicada ao final de uma aula, ou de um período, de uma determinada temática, pontual. Ou seja, hoje eu vou trabalhar a temática água. Eu fiz a avaliação diagnóstica lá no começo, né? Verifiquei o que eles sabem, o que é água, para que serve, né? Quais são, né? Enfim, faço toda aquela contextualização. Trabalho, né? Faço durante a aula todinha. Eu faço lá... reconstruo e construo conhecimentos com ele. Eu digo que a água, o estado dela é líquido, mas que ela pode se transformar em estado sólido, que ela pode evaporar a partir da ebulição. Eu posso dizer que a água serve para a subsistência dos seres humanos, eu posso dizer que serve, né, para N fatores. Ok. Lá no começo eu diagnostiquei que eles não tinham esses conhecimentos. Fui lá durante a aula todinha, fiz várias atividades, vamos pegar lá, porque a gente está trabalhando aqui com o exemplo do primeiro ano dos anos iniciais, né? Pedi para eles desenharem o rio, pedi para eles desenharem a mãezinha cozinhando, o pai cozinhando, ele bebendo um copo d'água, ele jogando a pedrinha no rio, não sei o quê, beleza.
Fiz tudo isso. Ele conseguiu fazer, né, conseguiu fazer essa construção dessa avaliação formativa, né? Ok. Ele conseguiu fazer, né, desenhar um lago, conseguiu desenhar ele tomando um copo d'água, desenhar depende, né? Aí vai a cada um deles. E ao final da aula, eu vou fazer uma pequena verificação se ele compreendeu o conteúdo naquele dia. Ou, né, no final do ano, no final do bimestre, enfim, eu estou utilizando aqui uma aula como exemplo. E aí vocês vão fazer essa comparação. Agora, e aí, gente, quando eu estou falando assim de avaliar, não estou dizendo que vocês vão dar uma prova no final da aula, não, tá? Essa avaliação, ela pode ser feita de várias formas. Vocês podem fazer a avaliação oral, por exemplo. Olha, vamos avaliar agora. A água serve para quê? Vamos lá. A água serve para, além de tomar banho, que vocês disseram lá no comecinho, tá? Serve mais para quê? Ah, professora, serve para beber, serve para cozinhar, serve para irrigar uma planta, serve para isso, para aquilo. Opa, atingi meu objetivo. Então, lá do diagnóstico, eu fiz os critérios formativos, né? Construí com eles lá, para eles desenharem, para eles fazerem o exercício do livro, tal, não sei o quê, não sei o quê. E no final, eu comparo lá do diagnóstico com essa final para ver se eles assimilaram o conteúdo. E eu vou ter aquilo, para finalizar, a bendita avaliação somativa, que nós tanto corremos dela, né? E sempre, é porque é a mais fácil, né, de fazer. É aquela avaliação que quantifica, né, que atribui uma nota aos estudantes, é aquela que classifica. Muitos profissionais da área da educação levam em consideração somente a avaliação somativa. A avaliação que dá nota de 0 a 10, a avaliação que dá uma menção, como nós aqui do CEUB, né? MM, MI, SS, MS, enfim. Só me interessa isso. Eu não levo em consideração a avaliação diagnóstica, eu não levo em consideração a avaliação formativa, eu não levo em consideração a avaliação comparativa. A única coisa que me interessa aqui é essa avaliação somativa. Me interessa qual é o ponto, a pontuação que você tirou. Se tu foi aprovado, se tu tirou 0, se tu tirou 10. Isso é que importa. Então, é a mais fácil. Óbvio que é a mais fácil. Né? É a mais fácil para nós docentes, porque exige menos trabalho. Entretanto, essa é a pior forma de se avaliar, no sentido porque ela é exclusivamente classificatória. O ideal que muitos pesquisadores, e que nós devemos utilizar, são essas 4 avaliações durante todo o percurso. Eu preciso diagnosticar, eu preciso fazer uma avaliação formativa, eu preciso fazer a avaliação comparativa e a avaliação somativa. E essa avaliação somativa, ela não deve ser exclusiva, ela deve vir acompanhada das outras 3. É errado, professor? Não, não é errado. Entretanto, porém, todavia, a gente cai naquela velha peleja de classificar os alunos, ranquear os alunos e continuar fazendo aquilo que nós passamos durante muito tempo, de levar em consideração somente essa avaliação como quesito para aprovação do aluno e a verificação do processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, esses 4 tipos de avaliação, pessoal, eu deixo aqui. Isso cai em todos os concursos públicos para educação. Tem concurso agora aqui no Distrito Federal, já foi autorizado, só estão esperando passar o processo da pandemia para, né, já foi escolhida até a banca examinadora, não sei se vocês já estão sabendo disso, e vai cair a avaliação. E sempre cai a avaliação pesada nos concursos voltados para a educação básica. Para vocês diferenciarem o que é avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação comparativa e avaliação somativa. Tá? Então, aqui, eu estou dizendo para vocês da importância como profissionais da área da educação, mas também estou dando subsídios para vocês, para se prepararem para o mercado de trabalho. E outros órgãos também, tá, gente? Quando tem concurso aí do INEP, do Ministério da Educação, da CAPES, também cai muito essa questão da avaliação, tá? Consultores do Senado também, consultor da área educacional, cai muito isso, esses critérios de avaliação, essa diferenciação. Tá? Então, cai muitas pegadinhas assim, o processo correto de se avaliar um estudante é a avaliação somativa. O processo correto de se avaliar o estudante durante o processo de ensino-aprendizagem é diagnóstica. Verdadeiro ou falso? Falso, porque ela antecede o processo. Então, vocês precisam aprofundar isso. Então, no nosso conteúdo tem aí mais explicações. Eu espero que tenha
trago aqui para vocês informações importantes, esses elementos. E na unidade 3, eu vou trazer para vocês aqui o princípio de avaliação em larga escala, para que vocês entendam um pouco o que é essa avaliação em larga escala, que eu amo de paixão, que é como você avaliar toda uma rede. Vamos tratar aqui agora, aprofundar tanto mais, vou falar mais um pouquinho ainda de avaliação em sala de aula, mas, ok, o professor foi bem, mas eu, como gestor, eu preciso saber como minha escola está. Vocês, que eu tenho certeza que um belo dia vocês vão estar na Secretaria de Educação de onde vocês moram, Brasília ou outro estado, vocês poderão assumir um cargo de gestão pública. E vocês vão precisar criar políticas públicas. Para vocês criarem políticas públicas, vocês precisam saber em que pé está cada escola, em que pé está cada etapa e cada modalidade de ensino da rede de vocês, tá? Então, isso é importante. Isso é importante, por exemplo, vocês virarem diretor de uma escola pública, vocês precisam saber, né, que pé que está a escola de vocês perante toda a rede de ensino lá da onde vocês vão atuar, tá bom? Bom, pessoal, eu fico por aqui, extrapolei o tempo mais do que deveria, ok? E tá aqui, ó, mais uma vez eu deixo para vocês meu e-mail de contato, tem esse grupo aí do Telegram que eu sempre enfatizo. Quem quiser entrar, não é obrigatório, é um grupo que eu crio com todos os alunos de todas as instituições, de todas as pessoas, é um grupo que eu tenho aí para dialogar sobre educação brasileira, educação mundial, educação como um todo, tá? Então, lá eu divulgo várias informações, vagas de emprego, concurso público, né, demandas atuais voltadas para a educação. Então, eu estou alimentando esse grupo para que a gente crie uma grande rede aí para poder discutir, né, sobre políticas públicas voltadas para a educação. Tá bom, pessoal? Perguntas? Tem alguém aí ou tá todo mundo dormindo? Boa noite, professor. Como já extrapolou o tempo, eu vou guardar minhas perguntas para a semana que vem. Não, mas pode falar. Eu só extrapolei, mas eu não tenho nada para fazer agora, não. Eu só dormi. Bem, assim, estou falando aí dessas comparações, né, dessas diagnósticos. É obrigatório a gente fazer todas elas tipo assim, para a gente ver o aluno, e eu falo assim para o senhor que tudo que o senhor está falando aí, eu não vejo muito alguns professores fazendo, que já estão na fundação há muito tempo, né? E minha filha comentando uma coisa comigo, assim, ela falando assim, mãe, a professora passa os exercícios, eu acho que isso vai sobrar para nós, quando a gente estiver lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, que todo mundo tiver voltado presencialmente, o que eles não aprenderam o ano passado, talvez esse ano também, a gente vai ter que voltar tudo e passar para eles. O que vai dizer tudo isso é a avaliação diagnóstica, né? É ela que vai dizer o que eles aprenderam, o que eles não aprenderam, né? Então, a diagnóstica, às vezes, é a Ana, né? É a Ana? Isso, Ana, isso mesmo. Ana, às vezes, o que acontece? Tem muitos professores que eles fazem isso, só que eles não sabem, eles não assimilam a intencionalidade. Tem muitos professores, por exemplo, e eu pego, por exemplo, professores, principalmente das exatas, vamos pegar ensino médio aí, que eu já trabalhei com essa categoria, um pessoal bem complicado, professor de física, química, não sei o quê. Quase todos eles fazem, só que eles não sabem dar nome aos bois. Por exemplo, lembra quando a gente estava lá no ensino médio, que o professor de matemática podia falar assim, vamos lá, vamos trabalhar a equação, mas no primeiro dia de aula, mas antes disso, vamos voltar para verificar o que vocês sabem, o que é tal, a fórmula tal. Na série anterior. Isso é uma avaliação diagnóstica que ele está fazendo. Só que talvez ele não saiba que o nome disso se chama avaliação diagnóstica. Entende? Por exemplo, professor, quando eu assumo, que eu sou historiador e pedagogo, como eu assumo o papel de historiador, que eu estou em sala de aula dando aula de história,
eu, por exemplo, olha a intencionalidade, ou até mesmo como professor mesmo, vocês já devem ter feito esse exercício na vida acadêmica de vocês, escolar de vocês. Lembra quando a professora, ou quando a tiazinha virava para vocês e falava assim, primeira semana de aula, primeira semana de fevereiro, vocês voltaram de férias, né? Então todos, que não sei o que, agora vocês vão fazer uma redação. Escreva uma redação do que vocês fizeram nas férias. Você sabia que isso é uma avaliação diagnóstica que ela está fazendo? Às vezes ela está fazendo, ela pode avaliar várias coisas. Ela pode avaliar, porque a intencionalidade dela seja avaliar só a escrita, verificar sua ortografia, verificar seu quê, mas também ela pode estar trabalhando a sua questão como sujeito que tem uma história e trabalhando você como sujeito que está no processo histórico, para você se recordar do que você fez em suas férias. Eu faço muito isso com meus alunos, principalmente da quarta série, porque tá certo quando eu vou trabalhar lá a pré-história. Imagina um menino, eu falar assim, olha, imagine milhares e milhares de anos atrás. Se ele nem consegue lembrar do que ele... Eu não trabalhei isso, né? Porque a gente precisa trabalhar, porque o cérebro é o músculo. Ele não consegue nem se recordar do que ele fez no final de semana. Aí eu viro pro menino e falo assim, ó, imagine milhões e milhões de anos atrás, se ele não consegue nem retornar 3 dias atrás, o que ele comeu, o que ele tomou, entende? Minha filha fala bem assim, mãe, pra que a gente vai estudar história se isso já aconteceu há não sei quantos anos atrás? Eu não estava lá para ver. Eu falei, pois é, mas a gente tem que estudar. Tem que estudar para a gente entender por que a gente vive determinadas situações hoje. Isso, Para não repetir as mesmas coisas que a gente fez lá atrás, como, por exemplo, ditadura, né? Para a gente não ficar escutando besteira de gente falando que ditadura não existiu, né? Assim, que a gente tem documentos, a gente não fala no achismo, tem documentos que provam, enfim. Para dizer, por exemplo, que o holocausto lá de Hitler não existiu, né? Que ele não matou e dizimou milhares e milhares de pessoas. Então, assim, para a gente justamente não cair, porque, assim, se a gente não conhece o passado, a gente pode cair de novo nas armadilhas nos dias de hoje. É verdade. A gente cai nas armadilhas. Sabe, você falar assim que nunca houve ditadura militar? Mentira! Mentira! Não mentira! Nessa época, mas eu sempre estudei isso. Claro! Igual eu estava falando aí. Ana, pergunta pro seu pai, pra sua mãe, se você tiver avó viva, se eles não lembram disso. Cara, assim, aqui em casa, tiveram pessoas que foram presas na ditadura militar e foram torturadas. E igual isso aí, ó, quando eu estudava, eu lembro que eles ensinavam que quem descobriu o Brasil? O professor Xaxé, gente, na história, quem descobriu o Brasil? A gente já sabia, Pedro Álvares Cabral. Porque eu vim estudando isso. E aí a gente esquece, por exemplo, que da onde veio os índios? Os índios simplesmente surgiram, foi Deus que criou os índios aqui? Não, aí tem, por exemplo, a gente vai estudar mais a fundo a questão da geografia, você já deve ter ouvido falar. Quem veio primeiro foi os índios pra cá. Exatamente. Lembra da Pangeia? Já estudaram isso? Que antes os continentes eram todos juntos? Eu lembro. Milhares e milhares de placas tectônicas vão separando, que formaram os continentes que a gente tem hoje. Então as Índias estavam encostadas aqui com o Brasil, sabe? Assim, era parte do Brasil. Então por isso que os índios vieram dos povos indígenas. Aí por isso que, entende? Tem toda uma lógica aí. Então a gente não sabia disso naquela época e hoje a gente sabe. Então pra gente não ficar repetindo bobagem, sabe? Burrices, assim, para não cair nos mesmos... Porque senão, gente, se a gente não conhece a nossa história, por exemplo, se chegar um Hitler novamente lá na Alemanha, e a gente não souber o que ele fez, matou, né? Matou os muçulmanos, matou pessoas com deficiência, porque ele dizia que tinha que ter um sangue puro. Se a gente não conhece essa história, as pessoas caem. E a gente sabe que hoje a gente tem caído. Olha só o que a gente está vivendo hoje. Na pandemia, pessoas saindo sem máscara na rua dizendo que isso é mentira, é balela. Aí quando morre alguém, aí é que cai a ficha, sabe? Enfim. É isso. Verdade. Tá bom? Tá. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito dessa aula. Abre muito, estou falando aí, abre muito meu conhecimento sobre as leis,
como eu devo estudar também para o concurso, porque eu quero, quando eu terminar, eu quero entrar na fundação, porque assim, eu já trabalhava em escola particular, só que eu acho que eu quero ir mais além, não quero ficar na escola particular, que eu acho que trabalhei na escola particular, que eles não dão uma qualificação assim muito para a gente, porque a escola pública ela dá mais capacidade para a gente. Você fala daqui de Brasília, Ana? Daqui de Brasília, aham. Posso te dizer assim que os professores, a Secretaria de Educação do Distrito Federal é uma secretaria muito, 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 muito privilegiada. Isso, eu gosto muito. Perto dos outros estados, de qualquer outro estado. Verdade. Eu, assim, o pouco que eu tenho conhecimento com vários professores, eles falando, eu já trabalhei em escolas com diretores, com muitas pessoas assim, é muito bom trabalhar lá. Muito. Nós temos uma escola chamada EAP, Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, que são dados cursos e formação durante o ano todinho, de todas as áreas que você possa imaginar. De educação, tudo que você possa imaginar. É maravilhoso, é muito, assim, o profissional tem que querer também, né? Porque a gente sabe que tem profissional que acomoda, né? Em qualquer área, né? Aquele, já fiz minha parte, então... Mas aqui, eu falo que nós aqui do Distrito Federal somos muito privilegiados, temos uma educação de qualidade, sim, temos um plano um plano, como é que chama? Plano de carreira muito bom dentro da Secretaria de Educação. Então, assim, e aí eu até falo assim, eu criei esse Telegram aí, justamente eu estou esperando mais um pouquinho para verificar como é que vai ficar essa questão, que eu quero começar até a dar umas aulas específicas para o pessoal que queira fazer o concurso da secretaria. Eu passei 2 vezes no concurso da Secretaria de Educação, um para técnico, né, que eu fui secretário escolar, e para professor. E já trabalhei na gestão, fui subsecretário, então passei por tudo. Aí eu quero agora também fazer dar aula gratuita, assim que sair o edital, com vocês de pontos específicos. Por exemplo, avaliação sobre proposta pedagógica, sobre diretrizes curriculares, que são documentos que eu conheço bem, que eu acho que vai ajudar vocês. É o mínimo que eu acho que eu posso fazer para vocês futuramente, de dar essa, né, contribuição, que a gente fala, eu tenho aprendido muito que quando a gente dá, vem em dobro para a gente. Então, eu quero criar um cursinho comunitário ali pelo Telegram, incentivar a criar um canal no YouTube para a gente pegar um sábado à tarde, esporadicamente, trabalhar uma temática específica com vocês. Por isso que eu vou até colocar esse grupo, porque quando acabar a sua disciplina, eu quero estar sempre olhando, porque eu vou começar a estudar para isso, né? Bacana. Então tá, gente. Boa noite, fiquem bem e a gente se encontra na próxima quinta, tá bom? Ok. Boa noite, meninas. Boa noite, professor. Boa noite, Ana. Boa noite, Laiane. Boa noite, Yara. Boa noite, Ana. Boa noite, professor e Yara. Até Tchau, a próxima. Até. Boa noite, gente. Até quinta, de novo.